bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Perrengue. E deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre ativo e passivo e como esses dois elementos influenciam a sua vida financeira? Então, no programa de hoje, fica atento que nós vamos falar sobre a diferença de um e outro e como que eles vão influenciar na sua saúde financeira. Exatamente. E a gente vai trazer um conceito utilizado no livro que já foi super indicado aqui várias vezes. Quer ver que a pessoa vai... Ó, aí, ó, a pessoa já até sabe qual que é. Já sabe. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É assim que fala, né? Ele traz um conceito sobre ativo e passivo, a gente vai usar esse conceito. Então, se você é contador, economista, está assistindo, vai falar, eles estão falando errado. Não, a gente não vai usar o conceito, esse conceito técnico, a gente vai usar o conceito que o Robert traz no livro. Exatamente, Patrícia. Então, alerta feito, nivelado. Vamos começar então com o ativo. E o que é o ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Opa. É um bem que você tem que vai trazer dinheiro para você. Então vamos botar aqui um exemplo. Vamos imaginar, igual a Patrícia, tem a casa de praia dela, não é isso, Patrícia? Isso. Né? E aí ela bota essa casa de praia para alugar. Então começa a receber esses aluguéis. Então essa casa de praia é um ativo, porque ela está recebendo renda dessa casa de praia. Ou vamos imaginar que você tem alguns investimentos no mercado financeiro e começa a receber dividendos. Então, essa renda passiva, né, advém desses investimentos em ativos, o nome já fala, ativo, traz renda para você. Então, ativo é todo o bem que você tem que gera renda, que bota dinheiro no seu bolso. E eu fiquei com a parte... Sempre fico com a parte ruim do texto. Érico é assim, quando ele divide, ele me deixa sempre com a notícia ruim. Mentira. Ó, passivo. Fiquei com a parte do passivo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ou seja, os empréstimos, cartão de crédito, aquela casa que você comprou para morar com a sua família, né? Então, um carro. Ah, comprei um carro, é para passeio? Ele é ativo ou ele é passivo? Valendo! Eita! Me lembrou um Isso. programa. Você acertou! Ele é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso. Então, tudo aquilo que sai, né, faz o seu dinheiro sair aí do seu bolso, é um passivo. Então, você já pode dar uma pausa aqui, né, no programa, pegar papel e caneta e fazer uma lista. Quais são os seus bens ativos e quais são os seus bens passivos. Exatamente. Normalmente as pessoas ficam tristes, decepcionadas, choram. Acaba vendo que tem mais passivo do que ativo. Mas aqui a gente está aqui para isso, né? Já são mais de 70 programas e a gente está aqui para isso, para te apoiar a reduzir o seu passivo e aumentar o seu ativo. Exatamente, porque quando você faz isso, a diferença do ativo e do passivo, a gente vai chamar de patrimônio líquido, ou PL, né? É quando você pega o seu total de ativos e diminui do total dos seus passivos. Então essa diferença, ela tem que ser positiva, né? Você tem que ter um patrimônio líquido positivo. Por quê? Porque com o patrimônio líquido positivo, você consegue investir em mais ativos. E investindo em mais ativos, você tem mais renda passiva. Então perceba que vira um ciclo virtuoso, né? Você tem mais ativos do que passivos, com isso você tem um patrimônio líquido positivo. Esse patrimônio líquido positivo gera, você vai poder investir em mais ativos que vão gerar mais renda passiva e aí você vai melhorando e aumentando o seu patrimônio. É assim que deve funcionar essa relação de ativos, passivos e patrimônio líquido na nossa vida. E para você descobrir o seu patrimônio líquido, você tem que avaliar se as suas despesas superam as suas receitas. Então faz as suas contas aí, avalia. Se isso estiver acontecendo, o seu patrimônio líquido é negativo, tá? Então, Patrícia, o que eu preciso fazer para mudar isso? De cara, a gente já trouxe aqui 3 dicas, tá? Então, patrimônio líquido positivo. Eu não quero mais saber de nada negativo no ano 2024. Coloquei como meta, como foco, não trabalhar no negativo durante o ano. Então, 3 dicas importantes. Reduzir dívidas. É extremamente importante que você faça uma lista de todas as suas dívidas, principalmente aquelas que estão superando aí, que estão impactando muito o seu orçamento.
Então, você tem que trabalhar para reduzir essas dívidas. Gastar menos do que ganha, aquela dica clichê, né? Todo educador, planejador fala sobre isso e a gente está aqui para isso, para repetir, repetir, repetir até o seu cérebro entender que é importante você gastar menos do que você ganha. E por último, e não menos importante, investir em ativos, né? Então, aumentar o seu ativo e reduzir o seu passivo também vai te garantir um futuro aí, uma aposentadoria também mais tranquila. E olha que legal, uma ferramenta que ajuda a identificar esses itens que a Patrícia acabou de falar é o seu fluxo de caixa, né? É o seu planejamento financeiro. Essa é a ferramenta ideal que vai te ajudar a gastar menos do que ganha, né? Então, o seu planejamento financeiro, o seu fluxo de caixa, você vai conseguir identificar para onde está indo o seu dinheiro e depois determinar para onde ele deve ir de maneira correta, né? Consciente. Bom, então agora é a hora de fazer a onça beber água, né? Vamos botar em prática o dever de casa aí de localizar na sua vida o que é ativo, o que é passivo e você fazer a continha depois se o seu patrimônio líquido ele está positivo ou negativo. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar e gerenciar os ativos. Então, ó, avalie os seus ativos atuais. Então, pega a caneta e começa a avaliar. Seu carro, por exemplo, né? O seu carro coloca dinheiro no seu bolso ou ele tira dinheiro do seu bolso? Ah, mas eu uso o carro para trabalhar. Sem o meu carro eu não consigo trabalhar. Ok, mas a pergunta é, ele gera renda para você ou não gera renda para você? Se o seu carro não gera renda, ele é um passivo. Agora, vamos imaginar que você usa o seu carro como Uber, por exemplo. Então, ele está gerando renda para você, está colocando dinheiro no seu bolso. Então, esse carro, ele é um ativo. Então, a primeira coisa é você identificar os seus bens, o que é ativo e o que é passivo, mediante a esse conceito que nós estamos colocando para vocês. Reforçando, ativo é aquilo que bota dinheiro no seu bolso, traz dinheiro para você. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, tendo esse conceito em mente, isso bem claro, faz aí uma lista e começa a verificar dentro da sua casa o que é ativo e o que é passivo. Depois, focar justamente naqueles ativos que estão te gerando renda. Esses ativos são esses bens, né, que a gente vai chamar de ativo porque traz renda para você, devem ter a sua prioridade. Ou seja, na hora de fazer um investimento, na hora de comprar alguma coisa, sempre priorizar aquilo que vai trazer dinheiro para o seu bolso, né? E depois fazer reinvestimento da renda oferida. Então, toda a renda passiva que você recebe, o que fazer com ela? Comprar mais ativos para gerar mais renda passiva. Então, vamos imaginar que você botou o seu dinheiro lá num fundo imobiliário e você começou a receber dividendos. O que fazer com esses dividendos? Comprar mais cotas de fundos para poder receber mais dividendos. Então, você aumentar a sua renda passiva. Então, sempre priorizar ativos, porque ativo traz dinheiro para o seu bolso. Isso aí, ó. Não desanima que tem mais, hein? Bora lá. Redução e gestão do seu passivo. Falar especificamente sobre o passivo, que é aquele que tira o dinheiro do seu bolso. Primeiro, como o Érico já sugeriu, listar os seus passivos. Então, pega aí papel e caneta, anota todos os seus passivos, todos. Não deixa nenhum de fora, sabe aquele que, esse aqui eu vou deixar para outra hora, não estou com coragem de encarar. Normalmente, as pessoas têm muita dificuldade de encarar os seus passivos, principalmente aquele que está fora de controle. Por exemplo, cartão de crédito. Então, vai colocar lá, cartão de crédito, R$2.000. Não é para colocar desse jeito. É para pegar a fatura do cartão e ver o que está dentro do cartão de crédito. Cartão de crédito não é despesa. Cartão de crédito é a forma de pagamento, é a ferramenta. Então, você vai ter que destrinchar. É uma atividade gostosinha de fazer? Não, claro que não. Ninguém quer fazer. Meu Deus. Né, Érico? É uma atividade que gera muita muita frustração, DR. Muita frustração. A pessoa às vezes fala, nossa, tem um escrito aqui, ó, senhor, José de não sei o quê. O que era isso mesmo? A pessoa nem sabe o que ela comprou. Então, ó, fazer um levantamento de tudo é muito importante, né? A verdade vos libertará, tenho certeza disso. E estratégia de pagamento. Então, você tem que criar um plano para começar a pagar esse passivo
principalmente aqueles que estão inadimplentes, pior ainda, porque está lá parado, comendo ainda mais o seu dinheiro, porque está juros sobre juros lá para você pagar. Né? A gente precisa virar essa chavinha. O Érico falou do ativo. Então, a gente precisa virar essa chavinha de começar a investir o nosso dinheiro e entrar no famoso deixando o meu dinheiro trabalhar para mim. Estou lá fazendo nada e o dinheiro está lá rendendo. Quando é o processo contrário, que eu tenho uma dívida inadimplente e isso está lá correndo, é dívida correndo para que eu possa pagar depois. Ah, mas Patrícia, tem um monte de coisa que pode negociar, Feirão. Mesmo assim, eu tenho certeza que isso tira o seu sono. Então, faz um plano para pagar, quitar esses passivos. E por último, não menos importante, evite novas dívidas desnecessárias. Não adianta você fazer todo esse trabalho, ir lá quitar as dívidas, negociar, começar a pagar e tirar seu nome, né? Ficar com o nome limpo. O pessoal falando antigamente, né? Que, nossa, o que você tem mais importante na sua vida é o seu nome. Então, ficar com o seu nome limpo e depois entrar de novo no ciclo lá vicioso da dívida e tudo mais. Então, eliminar isso é muito importante. É, aquele ditado, né? Quem compra o que não precisa vai ter que vender o que necessita, né? Então, para não cair nessa armadilha, foca no que a Patrícia acabou de falar. Bom, outro instrumento muito importante, já falei, vou voltar nele aqui, que é o quê? O fluxo de caixa. Então, primeira coisa, faça o seu próprio fluxo de caixa. Você vai fazer o quê? Vai registrar suas receitas, todas elas, e vai registrar as suas despesas. Quando você registra as suas despesas, você está olhando para onde foi o seu dinheiro, tá? Com o que você gastou, né? Por isso que a Patrícia falou uma coisa que é muito importante com o cartão de crédito. Não é você pegar o cartão e colocar lá, cartão de crédito, R$2.000. Né? Você não está entendendo exatamente como foi utilizado aquele instrumento financeiro. Você precisa abrir a fatura, aí é que dói. Dói. Aí dói, machuca. Você abre a fatura, aí você fala, clonaram o meu cartão, né? Porque a primeira coisa que a gente fala é que eu não gastei isso tudo. Meu Deus, cadê as coisas que eu comprei com esse cartão? É igual os memes, né? De 10 em 10. É, dá R$3.000. Então você precisa abrir a fatura, e é isso mesmo. Você precisa abrir a fatura do seu cartão e identificar aonde você gastou, né? Porque vai ter muito assim, 1 de 10, 2 de 15, 3 de 24, é o que mais aparece. E aí é onde o problema se alavanca, porque se você divide muito no cartão, né, você está perdurando aqueles pagamentos, né, durante 1 ano, durante 2 anos, né? Então o problema realmente se agrava. Então, quando você for fazer o seu fluxo de caixa e anotar as suas despesas, no item cartão de crédito, não é colocar cartão de crédito, você tem que abrir a fatura e colocar. Por exemplo, gastou com iFood, coloca lá em alimentação. Gastou com, sei lá, com presente para, né, sei lá, alguma coisa, coloca. Você tem que abrir a fatura e anotar tudo que está dentro da fatura. Então isso é muito importante. Depois você vai fazer uma análise do seu fluxo de caixa para você poder identificar para onde foi e saber agora para onde deve ir o seu dinheiro, de maneira consciente, né? Nossa, gastei com muita besteira. Nossa, comprei muita bobagem. Ótimo. Fez essa análise? Entendeu que está fazendo, que está usando o cartão de crédito ou está usando o seu dinheiro de maneira inadequada? Maravilha. Consciência é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Determinar para onde o seu dinheiro deve ir de maneira mais consciente, de maneira mais inteligente. Então, o fluxo de caixa vai te ajudar nessa análise também. E aí, um instrumento e uma ferramenta que nós já cansamos de falar aqui no Perrengue é as suas metas. Defina as suas metas. E aí sim, você vai conseguir determinar para onde vai o seu dinheiro de maneira mais fluida, mais fácil, né? E aí, as metas, a gente já falou aqui, a gente chamou de sonhos, né? Objetivos, mas não importa. Tenha isso bem definido para que você possa direcionar o seu dinheiro de maneira mais efetiva. Então, para a gente ir fazendo uma conclusão prévia, mas antes da gente começar a nossa conclusão, eu queria falar que todas essas dicas, todas essas orientações, elas servem para pessoa física e pessoa jurídica. Exato. Então, se você tem uma empresa, né, principalmente a galera que começou agora, começou a empreender, mas eu sou MEI, Patrícia, como é que eu faço? Independente.
Se você tem um CNPJ, você precisa entender que existem duas pessoas. Isso. A pessoa física e a pessoa jurídica. Você não pode comprar papel higiênico para sua casa com dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa. Então, tudo isso que a gente está falando de separar ativo e passivo, de fazer fluxo de caixa, de quitar dívidas, de negociar, tudo que a gente falou aqui serve também para a sua empresa. Então, se você tem, né, você vai fazer lá o fluxo de caixa da sua empresa e vai fazer o fluxo de caixa da sua casa, o seu orçamento doméstico e seu planejamento financeiro separado, tá? Mas, Patrícia, como é que eu faço para poder utilizar? Você vai tirar um Prolabore, a gente já falou sobre isso aqui também. Exatamente. Você vai tirar um Prolabore, então você tem que definir dentro do fluxo de caixa da sua empresa qual vai ser o valor do seu Prolabore, que é o seu salário. Você vai refazer essa retirada, aí sim você não pode ficar misturando, porque isso vira uma bagunça. Sem volta, né? Não, e aí por que quebra? Né? Por que o CNPJ quebra? Por que a estatística de morte de empresas é tão né, precoce as mortes? Justamente por isso. Porque confunde as contas, mistura as contas e aí quem é que paga o preço? Geralmente o CNPJ. Então essa questão de você retirar o Prolabore é muito importante. Ah, mas quanto que eu faço de Prolabore? Eu posso pegar todo o lucro gerado pelo CNPJ e usar como Prolabore? Pode. Qual que é o problema disso? Você não vai conseguir reinvestir no seu próprio negócio. Então tem que ficar um percentual do lucro retido na empresa para que ela possa se reinvestir, para que ela possa melhorar. Então a definição do Prolabore é sua, né? Mas a gente sempre orienta. Não é pegar 100% e usar como Prolabore, porque você também está deixando a sua empresa sem dinheiro para que ela possa fazer investimentos. Ah, mas eu sou MEI, né? eu presto serviço. Sim, mas em algum momento você vai precisar trocar algum equipamento do seu CNPJ, um computador que seja, uma impressora, uma internet, algo que você precisa melhorar e essa empresa precisa estar com algum lucro retido para poder fazer isso. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ter que tirar do seu dinheiro, da pessoa física, para colocar na pessoa jurídica. Ou seja, você está misturando novamente as contas. Então, para não misturar, a personalidade jurídica precisa ter uma reserva. Ah, reserva? Já falou sobre isso? Já falamos sobre isso. Entende? Então, é muito importante a gestão separada de um e do outro. E entender os conceitos. A gente vai fazer uma pequena conclusão de tudo que a gente falou. Primeiro que entender o conceito de ativo e passivo e aplicar isso no seu dia a dia de forma organizada, planejada, para que você consiga tomar as decisões corretas. Tá? Então, às vezes, você vai fazer uma avaliação, o carro está com um custo muito alto. Será que a gente precisa manter esse carro? Será que a gente vai andar de Uber? Será que a gente vai botar um carro de assinatura que está sendo muito utilizado? Ah, será que é hora de comprar uma casa própria? Porque a gente mora de aluguel, o nosso custo é esse. Se a gente comprar uma casa própria, o custo é Y. Então, é importante você avaliar e ter esse conhecimento vai fazer com que você consiga tomar as decisões de maneira mais assertiva. Exato. E aí, no final das contas, o objetivo é o quê? Ter um patrimônio líquido positivo, para que você possa pegar essa diferença positiva e adquirir mais ativos, né? E o ativo vai fazer o quê? Botar dinheiro no seu bolso. É um ciclo virtuoso, né? Você está sempre aumentando os seus bens em formas de ativo, para que esse ativo coloque dinheiro no seu bolso e você trabalhe menos e o dinheiro trabalhe mais. É sempre assim. Eu quero trabalhar menos para que o dinheiro possa trabalhar mais e eu tenha renda passiva e poder ficar mais tranquilo, né? Então, sempre pensando, eu tenho que aumentar meu patrimônio líquido. Se o seu patrimônio líquido hoje está negativo, né? Você ouviu a gente aqui, fez o dever de casa, anotou tudo e verificou o seguinte: nossa, meu patrimônio líquido é negativo. E agora? Então, agora é a hora de você botar em prática e começar a virar esse jogo, né? Estamos no início do ano, é um momento muito propício para a gente renovar as nossas esperanças, a nossa vontade de mudar. Então comece agora o seu objetivo de ter um patrimônio líquido positivo para você poder reinvestir em ativos e ter mais renda passiva. E a gente vai pedir, né? A gente quer encorajar você que está nos assistindo a compartilhar com a gente as suas experiências com esse episódio.
Se você conseguiu fazer atividade, se você não conseguiu, se você ficou com dúvidas, quais são as suas dúvidas, né? E dar esse passo é extremamente importante. Eu estou lendo um livro que ele fala muito sobre a relação do dinheiro com a felicidade e ele está falando agora sobre uma parte muito importante que a gente costuma esquecer. Os meus mentorados normalmente não colocam. Quando eu vou fazer mapa dos sonhos ou metas e objetivos, sempre aparece aquela viagem dos sonhos, aquela casa de praia, aquele carro importado, aparece uma série de coisas, mas não aparece algo que, se você continuar vivo, vai ser inevitável, que é a sua aposentadoria. Como que nós temos dificuldade? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Se você tiver saúde, tiver tudo certinho, é fato que você vai passar dos 65. É fato. Então, assim, será que você precisa mesmo de uma casa? Será que você precisa mesmo de um carro? Será que você precisa mesmo de roupas importadas e todos esses status que às vezes a gente quer ter para mostrar alguma coisa que, sinceramente, não serve para nada? Mas a aposentadoria, ninguém pensa nisso. Então, reduzir o nosso passivo e aumentar o nosso ativo vai te dar uma velhice tranquila. Exato. É muito difícil as pessoas entenderem isso. É muito difícil. As pessoas, geralmente, quando vão fazer o planejamento, os seus objetivos de longo prazo, eu não sei o que colocar, Érico. É assim a resposta. Esse aqui de longo prazo, eu não sei o que eu coloco. Aposentadoria. Gente, pensa na aposentadoria como uma reserva de emergência. Ok? Exatamente. A aposentadoria é muito importante. Já falamos aqui o que significa INSS, né, Patrícia? Isso aí, isso nunca será suficiente. E não será suficiente. Os nossos gastos aumentam muito durante a aposentadoria, durante essa fase da nossa vida. É remédio, é médico, é a casa que tem que ficar adaptada. Então, assim, os nossos gastos, eles aumentam muito. E se a receita não acompanhar, né, se a sua renda não acompanhar, você vai ficar em déficit. E aí o que acontece? A família vai ter que ajudar. Aí você vai ter que criar uma rede de apoio para que as pessoas possam contribuir para que você tenha o mínimo, né? Tenha o básico, né? Assim, é o mínimo para você poder viver. Então acaba não sendo a melhor época da vida, né? Porque o pessoal fala, né, que a aposentadoria é a melhor fase da vida e acaba não sendo por isso, né? Então a aposentadoria, pessoal, muito importante. Então tem vários planos que você pode buscar para fomentar a sua aposentadoria, né? Você tem aí programas dentro do Tesouro Direto, você tem previdência privada, enfim. O importante é procurar um especialista, né, um educador financeiro, um planejador financeiro. Ele vai te ajudar a identificar esses planos, qual que é o melhor, porque depende do quanto você quer receber lá na frente, da sua idade atual, do quanto você vai aportar. Tem vários fatores que vão demandar aí uma atenção. Então, ter um profissional do seu lado para te ajudar nesses cálculos, nessa escolha, é muito importante. Mas, pelo amor de Deus, pense na sua aposentadoria. O seu eu, lá do futuro, vai te agradecer enormemente pelo seu eu de agora ter tomado essa decisão. Isso aí. Então, fica o incentivo se você estava aí sem incentivo, sem objetivo do porquê poupar. Pronto. Aí, né? Já é. Então simplifique a vida. Esse ano para 2024 eu simplifiquei os objetivos lá de casa. São 2, aumentar a reserva e investir na poupança, na aposentadoria. Acabou. Só isso. Não complica, gente. Simplifica. Simplifica, exatamente. Então, bora. Tem indicação de livro? Então, a indicação de livro, qual será o livro que nós vamos indicar aqui? Pela milésima vez, Pai Rico, Pai Pobre. Leia esse livro, pessoal. Esse livro tem que ser de cabeceira, porque todos esses conceitos que a gente colocou aqui estão nesse livro e outros mais, muito importante. Na verdade, esse é o livro número 1 que todo mundo deveria, né, iniciar o entendimento sobre educação financeira com esse livro. Ele é muito importante. Então, leia. Vários convidados que já estiveram aqui indicaram esse livro. A gente já indicou e estamos aqui de novo falando desse livro que é realmente uma obra-prima da educação financeira. Então, fica a dica para vocês. E a gente agradece a sua presença, a sua companhia. Compartilha, dá like. A gente tem que pedir no começo, gente. A gente não aprende. Né? Como disse o cinegrafista hoje, falou, tem quantos anos você trabalha aqui? Então, tem muitos anos que eu trabalho aqui. E eu esqueço de pedir os likes aí de vocês para compartilhar. Então, ajude a gente a espalhar essa boa nova. Aonde encontra o perrengue? Na Pan News, no Spotify da TV Vitória, no site, no YouTube do Folha Vitória. Perrengue para todo lado. Tem para todo mundo. Se você ainda está no perrengue, a gente está aqui para te ajudar a sair e nunca mais
voltar. A gente agradece. Beijo, até o nosso próximo encontro. Valeu, Tchau. gente. Um abraço.